Bom, estamos aqui hoje então para falar qual é o papel do conselho no condomínio, né? Muitas pessoas ainda têm dúvidas de qual que é a função, o que que ele faz, a diferença entre os conselhos, né? O consultivo, o fiscal, né? Qual que é o suporte, né? Que os conselheiros devem dar aos síndicos, as competências, quais as funções, atribuições e outras situações que a gente sabe aí que vocês vivenciam no dia a dia, né? Então a nossa ideia aqui hoje é ajudá-los aí na compreensão desse tema e a gente sempre que possível aí trocar as experiências para que a gente possa tirar todas as dúvidas e sanar aí tudo que vocês têm de dificuldade a respeito desse tema, né? Então, começando aqui, senhores, o que é importante a gente relatar é a respeito do papel do conselho, né? Muitas pessoas falam, poxa, mas para que serve o conselho, né? O conselho serve para quê no meu condomínio, né? Então, é o que a gente sempre costuma, né, trazer e sempre que somos instados a falar sobre o assunto, a gente costuma sempre bater nessa tecla, né, de que o conselho, né, ele é um órgão complementar, né, e de apoio ao síndico, né. Por isso que é muito importante ter essa interação, né, ter esse bom convívio, né, e principalmente, né, que as situações sejam sempre levadas, né, ao conhecimento de todos e tudo convirja, né, para a melhor administração do condomínio, né. Inclusive, recentemente, não sei quem acompanhou aí, né, no nosso blog, né, no blog da Habitacional, que a gente sempre escreve artigos lá bastante interessantes, a gente usou essa expressão aí nessa segunda frase, né, que a gente colocou lá que os conselheiros, né, seja ele fiscal ou consultivo, eles são os braços e pernas do condomínio, né, para que tudo caminhe a favor da coletividade, né? Então essa é uma expressão que a gente utilizou lá que eu achei bastante interessante e estou replicando aqui com vocês, né? Porque o papel do conselho nada mais é do que o quê? Ficar de olho em tudo, né? Ajudar na fiscalização, né, de todos os procedimentos internos, colaboradores, ele que eventualmente está aí, né, recebendo as sugestões dos moradores, né, dos condôminos, críticas, né? E com certeza, né, o papel do conselho também, né, é auxiliar, né, no planejamento, né, de toda a gestão condominial e, como o próprio nome diz, né, aconselhar o síndico na tomada das decisões que são necessárias no dia a dia da gestão condominial, né? A análise, né, quando a gente coloca lá, mas conselho fiscal, conselho, né, se a gente for fazer uma análise fria, né, analisando a terminologia, né, das palavras, né, no próprio conceito, né, do que são, né, o que é o conselho, né, e o que significa nessa palavra, né, juntamente com a conjunção, né, da palavra fiscal, a gente praticamente já mata, né, a charada, né, e já descobre exatamente o que é, né. Então, quando a gente fala lá do conselho, né, como o próprio nome diz, né, seria o quê? A pessoa que está ali para, juntamente com o síndico, né, emitir sua opinião, passar os seus ensinos, né, e avisos aí no que couber, no que for necessário fazer na gestão do condomínio, né. E na questão da fiscalização, né, como o próprio nome diz, né, na questão fiscal, é aquela relativa à análise, né, e à gestão aí dos recursos financeiros, né, saber se está tudo sendo feito de acordo com as prerrogativas da convenção, né, inclusive das deliberações de assembleia e ainda até mesmo com base no próprio orçamento que foi aprovado, né? Então, né, o principal papel, né, realmente é esse que a gente coloca aí, né, que é auxiliar e analisar as finanças do condomínio, né, emitindo parecer, recomendando ou não a aprovação das contas, né? Quando a gente fala de conselho, né, no geral, né, às vezes as pessoas perguntam, mas como que o conselho deve ser eleito, né? Qual o tipo de conselho que eu tenho aqui no meu condomínio? É um conselho fiscal, um conselho, né, consultivo, né? Tem algumas convenções, inclusive, que usam, né, a palavra conselho deliberativo, né? As pessoas perguntam também, mas quantas pessoas são compostas, de quantas pessoas, né, são compostas do conselho? 3 membros? São 5? É necessário ter a eleição ali dos suplentes, né? Quais são as funções, as atribuições, né, de cada um deles, né? Qual que é a autonomia que o conselheiro tem aqui no meu prédio, né? Então, as respostas, né, para todas essas perguntas, né, basicamente a gente tem que buscar na própria convenção, né? Porque é a convenção de cada condomínio, né, que vai trazer aí as diretrizes, né, e as próprias funções e atribuições que são dadas, né, a cada um desses membros que foram eleitos e escolhidos pelos condôminos em assembleia, tá? Com relação às condições gerais, né, isso aqui a gente pode falar para vocês, pela experiência que nós temos aí, né, todos esses anos, né, militando nessa área, né, que em geral, né, as condições que a gente encontra em quase todas as convenções, né, é que o conselho, né, normalmente, né, isso é o que prevê as convenções, ele é o quê? Né? Normalmente ele é eleito junto com o síndico, né? Normalmente, né, a princípio, né, sempre há essa disposição de a gente confirmar isso na convenção, né, mas normalmente, né, ele é composto de 3 membros, né,
podendo, claro, haver os suplentes, né? O mandato, né, dos conselheiros aí normalmente costuma ser coincidente com o do próprio síndico, né, podendo ser de 1 a 2 anos, né? E também há essa disposição na imensa maioria das convenções, que inclusive replicam, né, o disposto na lei de condomínio, né, na 4591, que ela normalmente exige que o conselheiro seja condômino, né, então seja proprietário de uma unidade condominial, né? E aí também, no caso da eleição, né, as condições gerais é que normalmente, né, as mesmas restrições que são aplicadas, né, na eleição e na escolha do síndico são aquelas que também acontecem quando a gente está falando de um cargo de conselho, né? Então, aquelas condições de não pode ser inadimplente, não pode ter sido multado no último exercício, não pode ter uma demanda judicial em andamento contra o prédio, né, contra o condomínio, basicamente são as mesmas condições que a gente encontra aí de restrição e impedimento no caso do síndico e também no caso do conselho, né? Quando eu falei para vocês aí que é muito importante, né, e basicamente as respostas, né, a quase todas aquelas perguntas que eu trouxe ali, né, das atribuições, funções, condições, né, e demais situações envolvendo, né, o exercício, né, do cargo de conselheiro num prédio, né, como eu mencionei, é essencial que a gente faça, né, a análise do que está previsto na convenção, né? Então, só para a gente trocar aqui umas figurinhas com vocês, eu trouxe aqui, pelo menos, o disposto em 5 convenções, né, de condomínios que a gente administra, né, para que vocês verifiquem aí e vejam, né, que normalmente, né, as disposições, né, previstas com relação às atribuições e responsabilidades dos conselhos, basicamente, né, estão sempre previstas na convenção e na imensa maioria elas acabam se repetindo, né? Então, esse exemplo aqui, o primeiro que eu trouxe, né, é uma previsão de uma convenção que foi feita no ano de 1999, né? Então, vocês veem que é uma convenção antiga, né? Não é uma convenção atual, né? Mas, mesmo assim, mesmo desde aquela época, né, aqui nesse artigo 32 dessa convenção, estabelece lá quais são as atribuições, né, e competências do conselho, né? Então, aqui, em geral, né, o que foi disposto, né, foram esses 8 itens, né, sendo eles, né, primeiro, fiscalizar as atividades do síndico, dos administradores, bem como assessorar o síndico nas soluções dos problemas. Autorizar o síndico a efetuar as despesas extraordinárias não previstas no orçamento. Examinar e emitir parecer sobre as contas do síndico e a previsão orçamentária, né. Elaborar, né, o regulamento e alterações que forem necessárias com relação ao uso das áreas comuns, levar ao conhecimento de uma assembleia as irregularidades, né, que eles vierem a verificar, né, na administração, abrir e encerrar livro caixa e rubricar os livros, né? Hoje essa é uma expressão que, na verdade, nem é mais utilizada, né? Com o mundo digital e mais falando em livro caixa, né? Hoje quase nenhum condomínio tem mais esse tipo de documento. Mas aqui em 99, né, havia essa previsão. E também, nesse caso específico aqui deste condomínio, há a previsão de que o conselho pode convocar a assembleia se ele julgar conveniente, né? Então, isso aqui é um exemplo, né, das atribuições de um conselheiro numa convenção de um condomínio que foi escrita aqui no ano de 1999, né? Aí, trazendo aqui para o ano mais recente, né, uma outra convenção de um outro condomínio, outra característica de outra construtora, inclusive, né, que a gente sabe que todas as convenções, né, são escritas, né, pelas construtoras, né, pelas incorporadoras, né. E aqui, né, nessa convenção de 2011, né, a atribuição e a competência do conselho aqui ela é bem mais sucinta, né. Aqui esse artigo, né, e essa convenção, né, estabelece apenas, né, que o conselho, que é constituído de três condôminos, né, cujas funções não são remuneradas, são eleitos de assembleia, aquilo que eu acabei de falar com vocês, né? E aí ele traz aqui as seguintes atribuições desse conselho, né, neste condomínio, né, que é o conselho consultivo, qual que é a função dele neste prédio, né? Examinar e emitir parecer sobre as contas do condomínio e auxiliar na elaboração da proposta da previsão orçamentária, né? Então aqui é um outro exemplo de um condomínio do ano de 2011, né? Vamos lá, um outro artigo aqui, né? Uma outra situação. Uma outra convenção, né? Uma convenção do ano de 2017, né, em que o artigo aqui 34 estipula, né, o mesmo, né? Com relação às competências do síndico, né? Muito parecido com aquele nosso primeiro exemplo, né? Que está aqui a questão da fiscalização, assessoria, examinar as contas, levar ao conhecimento, e também aqui tem a questão de convocar a Assembleia se julgar conveniente, né? Um outro exemplo aqui também, numa convenção do ano de 2018, né? Em que aqui no artigo 32, né, dessa convenção, que é uma convenção mais recente, estabelece aqui
a questão, né, da formação do conselho, né, inclusive dispõe aqui sobre a questão da vacância, né, como funciona, e também a questão envolvendo as atribuições, né, deste conselho aqui, né, em que estabelece expressamente as funções, né, e coloca aqui claramente que as decisões, né, são sempre tomadas aqui pela maioria, né, e servindo esse conselho, né, como um órgão aí de assessoria do síndico. Um outro exemplo de 2020, uma convenção também, né, de um condomínio que a gente administra, né, onde aqui, mais uma vez, a gente encontra aqui as atribuições e as disposições a respeito das funções e as funções e competências do conselho. Então, em geral, senhores, o que a gente pode, né, identificar, e é o que a gente acabou de constatar, né, fazendo a leitura dessas convenções de exemplos aqui que utilizamos para trazer, né, que a gente encontra, né, que em geral, né, o papel do conselho, né, em situações específicas de cada condomínio, claro, né, mas em geral a gente sempre dispõe lá que todas as convenções acabam repetindo, né, mais ou menos as mesmas funções, né, em que ali está escrito, né, que é o que as principais delas, né, a fiscalização das atividades do síndico, né, a assessoria, né, do síndico, examinar e dar parecer sobre as contas, né, auxiliar na previsão orçamentária e levar ao conhecimento também das eventuais irregularidades e assim como recomendar ideias, né, e as próprias soluções dos problemas relacionados à administração interna, né. Roberto, eu acho que, em geral, né, essas são as principais atribuições que a gente encontra, né, nas convenções, não é isso? Oi, Jackson, tudo bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Roberto Carvalho, sou gestor do Núcleo de Implantação Habitacional. Trabalho já com condomínios há 24 anos e o que a gente observa, né, é que a teoria, como o próprio Jackson trouxe para a gente, ela é muito simples, né? Então, se você analisar a função do conselho só a parte teórica, parece muito simples, me parece que é muito direta, objetiva, só que a gente tem um problema muito sério, porque na prática a gente sabe que as coisas são bem diferentes, né? Então, a gente tem aí uma teoria que fala de um conselho consultivo nas convenções mais antigas, que fala de um conselho fiscal nas convenções mais recentes. O próprio Código Civil, no artigo 1356, ele só fala em conselho fiscal, ele não cita mais conselho consultivo. Então, há uma divergência de informações nesse sentido, né? O Código Civil ele trata de uma questão mais atual, falando só de conselho fiscal. As mais antigas falam de conselho fiscal, de conselho consultivo. E aí o que a gente tem que observar, como o próprio Jackson trouxe, né? O Jackson trouxe vários exemplos de várias convenções de várias épocas, né? E o que vale observar é exatamente como que cada condomínio é regido de acordo com a sua convenção. Então, a gente aqui falar de uma situação genérica é quase que impossível, tá? A gente atender a todas as situações que porventura surjam. Por quê? Porque cada condomínio possui uma convenção específica e cada convenção determina exatamente como o conselho e quais conselhos ali vão existir, né, vai atuar dentro do seu condomínio. A gente sabe que, via de regra, né, o que a gente deseja no nosso mundo ideal de administração de condomínios é que esse corpo diretivo, esse conselho, ele seja um grupo criado com o fim específico de ajudar o síndico, né? E na maioria das vezes o que a gente observa, até por uma questão aí de vaidade muitas vezes, é que você elege um síndico, aí tem um grupo que não gosta do síndico e se candidata ao conselho exatamente para fazer um papel de vigia ou mais intenso ali no sentido de acompanhar muito de perto as questões do síndico, sem se preocupar com a coletividade, né? Então, é isso que atrapalha o dia a dia do condomínio, né? Quando você tem um conselho que, ao invés de se preocupar em ajudar o síndico a fazer o que é melhor para todo mundo, ele se preocupa muito, principalmente, em atrapalhar a vida do síndico nas suas questões do dia a dia, tá? E nós temos o outro lado também, tá? Nós temos aí do outro lado síndicos que são autoritários, que não sabem trabalhar de forma colegiada, né? Não sabem compartilhar as suas decisões ali com os membros do corpo diretivo e acaba meio que sendo um síndico autoritário. E aí o conselho tem que atuar de uma forma mais efetiva. Eu acho que são as grandes, as duas pontas que a gente tem que observar
né, e tratar das questões práticas a partir daqui, a partir das dúvidas de vocês, né? Como o Jackson mesmo colocou, foi uma demanda que chegou para a gente, e quando esse tipo de demanda chega, a gente sabe que é porque, em algum momento, não há harmonia entre aquele corpo diretivo, né? Porque, de novo, numa situação ideal, né, de participação de todos, o que a gente espera? Que todo mundo dê as mãos, que todo mundo, que todos olhem para o condomínio, né, sem observar as questões particulares, sem observar os interesses próprios, que olhem para a coletividade, que olhem para o empreendimento como um todo e procurem sempre o melhor para o todo, né? É difícil, tá? Porque, de novo, a gente tem uma questão que é técnica, teórica, que foi apresentada pelo Jackson, que me parece muito prática, tá? Mas, de um outro lado, a gente tem seres humanos, tá? E ser humano, ele não é infalível, né? Então, dentro das suas percepções, você pode ter várias opiniões sobre determinados assuntos, então é preciso que haja um equilíbrio para analisar essas situações por vários ângulos, para que a decisão seja sempre tomada no sentido de amparar a coletividade e não situações isoladas, ou de um ou de outro, né? Então, acho que é muito importante isso. Do papel, de novo, que a gente considera ideal é que o conselho esteja ao lado do síndico, pensando sempre no bem maior, que é o próprio condomínio como um todo, e nunca em situações isoladas, como a gente vem acompanhando, vem observando, que acontece muito, tá? O síndico, da sua parte, né, também contar com essa participação, né, do conselho, lembrando que ela é válida, ela é justa, ela se aplica em alguns casos no sentido de melhorar a decisão que vai ser tomada, tá? Mas a responsabilidade pela decisão é sempre do síndico, nunca é do conselho, né? Existe, inclusive, uma grande não preocupação, mas um grande ponto de interrogação com relação a quem aprova as contas, né? Porque o conselho acha que, em algum momento, ele aprova as contas. Então, assim, já para deixar clara essa primeira situação, né? O conselho, ele não aprova contas. Quem aprova contas é uma assembleia, tá? Geral, ordinária, extraordinária, enfim, convocada para esse fim. Ou seja, os condôminos, tá? O conselho, ele analisa as contas do condomínio, né? E ele dá um parecer favorável à aprovação das contas ou não, tá? Se ele não for favorável à aprovação das contas, o que pode ser absolutamente normal, porque ele tem alguma dúvida que eventualmente não foi esclarecido, isso deve ser levado para a Assembleia, tá? A Assembleia deve entender ali, então, quais são as razões que o levaram a não aprovar, a não considerar aquelas contas aptas à aprovação. Os pontos devem ser elucidados, para que aí sim a Assembleia tenha essa autonomia de aprovar as contas ali com mais propriedade. Quer complementar, Jackson? Não, acho que é isso mesmo, acho que você retratou bem aí, né? E eu acho que o que é sempre importante a gente ter em mente, né, que como a gente colocou aqui no primeiro slide, né, nos primeiros slides, até voltei aqui, né, é que o conselho realmente, como a gente dispõe aqui, ele é um órgão complementar e de apoio ao síndico, né? Sem deixar de lado, né, aquele principal papel dele, que é o quê? Auxiliar e analisar as finanças do condomínio e emitir o parecer daquilo que ele entende, recomendando ou não a aprovação de contas em uma assembleia, né? Mas como você mesmo acabou de retratar aí, a função, né, do conselho é fazer essa análise, é emitir o parecer, mas quem aprova efetivamente as contas são os condôminos, uma assembleia geral extraordinária ou ordinária, conforme for o caso de cada prédio, né? Exatamente isso. Exatamente, Jackson. Eu gosto de fazer um exercício, tá? Até para não entrar no mérito do conselho, se ele é fiscal, se ele é consultivo, se ele é A, se ele é B, tá? Para nós, na prática, isso não importa. O que é importante para nós é que haja condôminos dispostos a ajudar o corpo diretivo, síndico, subsíndico, conselheiros, o próprio conselho ajudar o síndico na decisão ali, na tomada de decisão, né? Então, tem uma situação que eu gosto de colocar muito, quando a gente vai separar, né? Então, essa questão do, eu sou conselho fiscal, eu sou conselho consultivo. Eu costumo dizer o seguinte, o conselho consultivo, ele atua antes da decisão. Então, o síndico tem uma decisão importante para tomar. Conselho, vem cá, me ajuda a tomar essa decisão aqui. O que é melhor? Quais são os melhores caminhos? Como é que a gente pode seguir para resolver esse problema com o menor impacto possível ao condômino? Então, o conselho consultivo, ele atua antes das decisões do síndico. O conselho fiscal, ele atua depois. Porque, em teoria, o conselho fiscal vai analisar as contas que já foram executadas.
Então, ele vai atuar depois da atuação do síndico. Tá? Então, quando a gente fala em divisão de conselho, né, a gente sempre pensa nisso. O fiscal ele atua depois da atuação do síndico, o consultivo atua antes. Qual que é o melhor dos mundos? O melhor dos mundos é que se conversem, né, e que atuem juntos, nem antes nem depois. Geral, eu ia falar exatamente isso, né, Roberto? Que, em geral, né, a maioria dos casos, você dispõe as duas situações no mesmo conselho. Né? O conselho ele é consultivo e fiscal ao mesmo tempo. Né? E aí essa divisão, né, de situações que você trouxe aí, né, que o consultivo é antes, né, e o fiscal é depois, ela é perfeita. A gente tem um leque, né, e tem uma visão bem ampla do que é a atuação do conselho junto à administração do condomínio, né? Exatamente. E aí, como você falou, tocou nesse ponto aí bem rapidamente, né, que a gente colocou aqui, né, umas recomendações que a gente sempre coloca para os nossos condôminos, né, aquelas pessoas que eventualmente estejam pensando aí, né, a se candidatar a conselheiro, né, por toda a dinâmica que nós temos hoje, as responsabilidades e toda a burocracia que a gente sabe, né, que envolve uma gestão de condomínio hoje, né, a gente coloca sempre que não é que é um requisito essencial, né, mas que é muito importante aí, né, esses 4 pontos, né, que a gente destaca, né, que são as recomendações para quem quer se candidatar, né, a exercer o cargo de conselheiro no seu condomínio. Né? E o primeiro deles, né, é que a gente sabe que realmente é o problema, inclusive, de todos, né, que a pessoa tem que ter ali tempo, né, porque a gente sabe que realmente são muitos problemas e a demanda interna é alta, né, Roberto? Então, sempre quando você precisa ali, seja através do próprio síndico, ou da administração, ou de algum outro morador, né, que procura, né, o conselheiro tem que ter ali um tempo, né, para se dedicar, né, para auxiliar aí, né, seja na análise das contas ou mesmo preventivamente na resolução de problemas, como você disse aí, né? Exato. E hoje também... Só um minutinho, Marcelo. Deixa o Jackson concluir aqui, que a gente já... Isso. Não, manda aí. Não, e hoje, né, Roberto, hoje é muito importante, né? Eu sei que assim, a pessoa não precisa ser um expert, não precisa ser um controller, não precisa ser alguém formado, né? Mas hoje é importante a pessoa ter pelo menos um conhecimento básico ali na parte de finanças, recursos humanos, né? Alguns aspectos tributários também, né? Porque são muitos documentos, né? E muitas situações aí que a pessoa tem que ter pelo menos uma familiaridade, né? Com isso, né? Perfeito, Jackson. Né? E por último, né? Que a gente sempre coloca aí a própria disposição, né? Que a gente sabe que o exercício, né, do cargo suga, né? A gente sabe disso, né? Exatamente. E aí, Jackson, a gente, assim, de alguma forma aqui a gente está falando de questões mais técnicas, né? Então, o tempo que eu tenho que ter para disponibilizar ali para estudar as documentações, conhecimento que eu tenho que ter para analisar essas documentações com propriedade e não sair disparando nenhuma inverdade, principalmente nesses grupos do WhatsApp aí, que são uma catástrofe, e a disposição, obviamente, né? Eu, do lado prático aqui, no que eu sempre penso, né? Primeiro, a pessoa tem que estar isenta, absolutamente isenta, né? Porque, de novo, na prática, o que a gente vê, né? A gente vê muito conselheiro com alguma situação pessoal que ele quer tratar e ele acha que ele vai tratar de forma diferente se ele for conselheiro. E ele está redondamente enganado porque ele é um condômino como outro qualquer. Então, essa é a primeira questão, né? Da isenção. Segundo, a questão da vaidade, né? A gente sabe que tem muito conselheiro que se candidata ao cargo de conselho exatamente para sair nos corredores do condomínio falando que é o conselheiro do condomínio e acha que aquilo ali vai dar alguma autoridade maior para ele. Lê do engano também, porque, de novo, não tem nenhuma, ele não se sobrepõe a nenhum outro condômino que paga a sua cota condominial igualmente a ele. Então, essa questão da isenção e da vaidade, para mim, são extremamente importantes. Uma coisa que eu coloquei lá no começo, né? Tem que ter em mente que ele está se candidatando para ajudar, entendeu? Assim, eu acho que isso é o ponto máximo dessa questão, né? Estou colocando para me ajudar, por quê? Porque eu tenho um patrimônio neste empreendimento, assim como os demais condôminos aqui, e eu vou ajudar, fazer com que esse patrimônio tenha regras boas para todo mundo, regras de convivência, que esse patrimônio ele possa ser cuidado com todo zelo e carinho, para que ele valorize no decorrer do tempo. Essa é a preocupação do conselheiro, né? Então, eu acho que essas questões elas têm que estar estritamente, elas têm que fazer parte, né, da vida, do dia a dia e da vida desse conselheiro, né? A gente tem algumas questões aqui, Jackson, que eu estou vendo no chat. Eu ia até fazer a leitura dela para a gente... Isso. Quer levantar a bola?
Eu levanto aqui, eu levanto, a gente conversa junto aí. Levanta que eu chuto, no máximo eu devolvo para você, tá bom? Tá ótimo. Eu acho que foi o Isaías pediu a palavra, a gente já abre aí, tá, Isaías? Então, o Sandro, que ele colocou aqui, Roberto, uma abordagem bem interessante aqui, né? Que ele fala que tem uma confusão que ele vê na questão da fiscalização. Tem alguns conselheiros que eles acham que o conselho fiscal, né, ele somente é fiscal se houver essa inscrição na convenção. Mas isso, na verdade, não é o que acontece, né? Independentemente da previsão, né? Então, você percebe que, assim, quando ele coloca assim, alguns conselheiros acham, né, esse conselheiro, ele está preocupado em ajudar o condomínio? De verdade? Sim. Não está, gente. Para mim está claro que ele não está, entendeu? Qual que é a função dele? Então ele acha que se está lá escrito fiscal, ele tem que fiscalizar o condomínio? Se está escrito consultivo, então ele vai dar só conselhos. Quer dizer, não é uma pessoa que está preocupada com o todo. E esse, gente, é o foco do problema hoje, né? De novo, a gente tem uma teoria que é muito simples de ser entendida. E dentro dessa teoria, até com essas divergências não, mas desencontros aí entre Código Civil e convenções, a gente faz prevalecer o que está na convenção. Tá? Óbvio, desde que a convenção não se opõe ao que está previsto lá no Código Civil. Então, o Código Civil ele é muito claro. Ele fala de um conselho fiscal, ok. A convenção, ela fala de um conselho fiscal, de um conselho consultivo, de qualquer outro tipo de conselho. E dentro desse modelo, você vai eleger o que está previsto na sua convenção, conselho fiscal, conselho consultivo, e as atribuições desse conselho estão contidas nestas convenções. Então, eu tenho muitas convenções que são omissas com relação às ações do conselho, e aí, qual seria o caminho, qual seria a solução? Se eu vou eleger um conselho e na minha convenção está omisso qual é a função do conselho, eu vou determinar na ata que eu estou elegendo esse conselho quais são as determinações do conselho. Deixar claro ali, preto no branco, o que o conselho pode e o que ele não pode fazer, entendeu? Sempre baseado, olhando para a lei maior, que é o Código Civil, né? Então, tudo aquilo que você determinar que o conselho possa fazer, ele não pode estar em desencontro com o Código Civil. Eu acho que isso é a primeira premissa. Perfeito. E quando a gente fala em Código Civil, quando a gente fala de conselho, o Código Civil é muito vago, porque ele só traz, né, a previsão da existência, que não é uma faculdade, na verdade, né, de ter um conselho fiscal, cuja função é analisar e dar o parecer sobre as contas, nada mais do que isso. Então, todas as demais atribuições é o que a gente colocou aqui, a gente tem que buscar na própria convenção, e que o Roberto até reforçou aqui. Roberto, eu tenho uma questão aqui que eu vou levantar, e eu sei que você já participou disso, inclusive, né, não vou dizer recentemente, mas esse ano eu sei porque eu participei junto com você, né? Uma pergunta aqui da Ana Carolina, que ela fala assim: Roberto, e quando o síndico não participa nada ao conselho? E quando o conselho coloca as coisas e ele não aceita em hipótese alguma? O que a gente tem que fazer aqui? Vamos dar uma olhadinha na convenção, não é isso? Se tiver disposto lá que o conselho pode chamar a assembleia, o conselho chama a assembleia e acaba com o assunto, é isso, né? Exato. Olha, é interessante essa abordagem, porque a gente precisa pensar de novo. Eu estou olhando sempre para o lado prático, tá? Então, eu, como operação, linha de frente ali, eu absorvo sempre o que acontece no meu dia a dia e trago aqui para a gente estudar e desenvolver a melhor solução, tá? Primeiro, cada caso é um caso, porque cada condomínio, de novo, tem uma convenção e cada convenção trata essa questão de forma diferente. Você tem uma ideia, Jackson? De todas as instalações que nós já fizemos este ano, tá? Eu separei 6 convenções de 6 incorporadoras diferentes, de 6 perfis de condomínios diferentes, tá? E o que eu observei nessas 6 convenções? 4 delas dá poder para que o conselho chame uma assembleia sempre que julgar necessário, e 2 delas não. Então, nessas 4, tá, já está lá previsto em convenção. Olha, conselho, se você tiver alguma divergência com o síndico, você tem autonomia para chamar uma assembleia. Agora, o que a gente, né, trazendo isso para a realidade? Conselho, você vai chamar uma assembleia, faça isso com propriedade, faça isso com responsabilidade, não faça isso por achismo. Né? Então, o que é legal, o que a gente indica, sempre sugere antes que se faça isso? Chama o síndico para uma reunião e conversa com ele a respeito daquilo que está gerando dúvida. Se o síndico não quiser conversar, se o síndico não quiser conversar de forma alguma, vamos imaginar uma situação aqui totalmente radical. O síndico não está disposto a conversar com o conselho, não aceita ali as determinações, não, as sugestões do conselho, tá? E quer tocar as coisas do jeito dele, tá? O que eu acho que é um equívoco enorme, tá? Primeiro,
verificar na convenção se há a prerrogativa de vocês chamarem conselho, de vocês chamarem uma assembleia para tratar dessa questão junto com os demais moradores, né? E aí todo mundo delibera a respeito daquilo que pode ser feito, tá? E, em último caso, fazer um abaixo-assinado com um quarto de moradores, como prevê a própria convenção, para fazer uma assembleia da mesma forma para tratar do assunto, tá? Óbvio que a gente está falando de dois extremos, tá? O que a gente quer entender é que esse corpo diretivo que é eleito pelos condôminos, ele é eleito com única finalidade, cuidar do empreendimento para todos os condôminos. Então, Perfeito. se o síndico é uma pessoa inteligente e razoável, o mínimo que ele vai fazer é o que o conselho tem aqui para me aconselhar com relação a essas situações, A, B e C. O máximo que pode acontecer, gente, e aí a gente sabe que acontece, tá? E na maioria das vezes, quando isso acontece, também gera uma certa intriga, é o seguinte: os conselheiros têm que imaginar que vocês estão aptos a dar sugestões, a participar ali das questões do dia a dia. Mas a decisão final ela é sempre do síndico, porque a única pessoa que responde civil e criminal por tudo que acontece no condomínio é o síndico. Então, por mais que um conselheiro tenha uma boa vontade, dá uma sugestão, que para ele, o conselheiro, parece muito boa, o síndico ele vai avaliar essa questão tecnicamente, operacionalmente e legalmente, para saber se ele não corre nenhum risco no futuro de ser acionado judicialmente porque ele tomou uma decisão que naquele momento não cabia ou que não estava previsto em lei. Então, isso é por isso que eu falo que essas situações elas devem ser conversadas, tá? É óbvio que se um conselho tem uma sugestão para dar, o síndico tem que ouvir, ponto. Eu acho que, para mim, isso é fundamental. Ouviu. Não concorda com a sugestão? Colocar por que não concorda, né? Então, olha, eu não concordo com a sugestão, primeiro, porque ela é contra a lei. Se ela for contra a lei, acabou a conversa, não tem mais diálogo, entendeu? O síndico não pode ir contra a lei, né? Então, o conselho, por mais que ele tenha boa vontade de resolver, por exemplo, uma situação ali no condomínio operacional que vai agradar todo mundo, se essa decisão for contra a lei, o síndico simplesmente não pode aplicá-la. Porque depois, se tiver alguma ação judicial contra o condomínio, quem vai responder é o síndico, entendeu? Aí o conselho que foi lá, que sugeriu, que fez pressão para que acontecesse, não vai acontecer absolutamente nada com esse conselho. Então, há de se observar esses dois lados, né? O síndico, exatamente, o síndico ele tem que estar muito preocupado com as questões legais, porque ele responde civil e criminalmente por tudo que acontece no condomínio, tá? Mas eu acho que ele, no mínimo, deve ouvir ali as questões que vêm do conselho, né? E deve tratar de forma muito clara. Isso aqui a gente consegue dar andamento, isso aqui a gente não consegue. Quando não conseguir dar andamento, olha, nós não conseguiremos dar andamento nesta questão por conta desses problemas. E elencar os problemas e deixar claro isso para a pessoa, porque o conselheiro também, às vezes, não tem esse conhecimento técnico que o síndico tem, né? Sim. Principalmente se for um síndico profissional, né? Se a gente for... Oi. Pode. Não, finaliza aí. Não, porque o que acontece, né? Não, eu ia falar que é exatamente isso que você colocou, né? O que é importante o conselho, em ele tendo divergência de entendimento com relação a qualquer que seja o assunto, primeiro chamar o síndico para conversar, dispor numa reunião os argumentos e os fatos, né? E aí o síndico, principalmente no caso de um síndico profissional, por conta da experiência e da formação que ele tenha, né? Ele vai ter condições até mesmo de esclarecer e, de repente, numa situação dessa, convencer o conselho de que não, vocês estão errados. Eu estou seguindo a lei, estou seguindo o que está na convenção, né? Exatamente. E tem aí, um questionamento aqui que eu vi, na verdade é uma afirmação. Eu ia até fazer isso, porque você indiretamente acabou tratando alguns assuntos aqui que o pessoal colocou aqui. O Rafael Levi colocou, infelizmente é muito comum o conselho querer que o síndico seja um síndico fantoche. Cômodo, pois não tem responsabilidades legais que o síndico tem. Que é o que você colocou. Quem responde civil e criminalmente é o síndico. Então, o síndico, numa situação dessa, em que ele percebe que, de alguma maneira, o conselho está querendo manipulá-lo, está querendo, como usando a expressão, né, do Levi aqui, né, que querendo colocá-lo como um fantoche, aí assim, não tem outra alternativa também, e o síndico tem essa prerrogativa de que ele, percebendo que o conselho não está proporcionando uma gestão, né, ativa, né, para a resolução dos problemas, se ele quiser, ele pode chamar uma assembleia e colocar numa assembleia, gente, ou eu ou o conselho, porque a gente chegou num ponto aqui que eu, na minha formação e dentro do que eu apresento para vocês aqui, é isso, o conselho entende de outra forma, e a gente está nesse impasse e o condomínio está aqui parado por conta disso, né? Exatamente, Jackson. E outra coisa, né? Tem uma afirmação aqui, né? O conselho responde solidariamente. Não responde absolutamente nada. Nada. De novo, o conselho...
Vamos falar um pouquinho sobre isso um pouquinho lá na frente. Essa questão de o conselho ele não sugere. Responde. É isso aí. O conselho ele vai sugerir uma situação. Se o síndico vai acatar ou não, a responsabilidade é totalmente do síndico, entendeu? Então, de novo, é uma questão que, voltando lá para o começo, né? Quando as pessoas que se candidatam para serem conselheiras estão dispostas a ajudar, a olhar para o empreendimento como um todo e cuidar daquilo como um todo, é sucesso, tá? Agora, quando a pessoa entra com qualquer interesse pessoal ou entra porque não gosta do síndico que foi eleito, vai ter problema. A gente vai ter divergência. 80%, Roberto, 80% é assim, né? No meu entendimento, tá? 80% é assim, nos condomínios, né? O síndico tá lá, ele quer fazer o melhor. É claro que tem síndico que não, né? O Dr. Jackson me conhece, a Denilson aqui, Dr. Jackson. Opa, né? que vai, meu gerente de contas também, meu gerente de contas também está aqui na reunião, sabe? Tem a Carol também, a Caroline, que se formou a síndico profissional junto comigo. Eu tenho 80%, né? A maioria dos condomínios, os conselheiros, entra para querer derrubar o síndico. É a maioria, no meu entendimento. São 10 anos de caminhada, né? São poucos que vêm para ajudar, né? Então, assim, é complicado, né? Então, assim, o conselheiro, ele tem, sim, autonomia, né? O síndico, ele tem que ouvir o conselho, mas quem não tá, né? Os condôminos que estão por fora e não vê, né? O que o síndico passa no dia a dia é complicado, né? Isso acontece, como o Roberto acabou de falar, né? O conselho está aí para ajudar o síndico, né? E o síndico não é um super-herói, o síndico também erra, né? O síndico não é perfeito. O síndico erra também, né? E ali está o conselho para ajudar ele. Né? É o meu exatamente. Exatamente. Só para a gente não fugir das perguntas aqui, tem uma pergunta que foi para a gente de falar um pouquinho da diferença entre um conselho de um síndico morador e um síndico profissional, né? Que aí eu acho que é esse quadro que a gente preparou aí, que aí, né, nos casos de síndico profissional, né, o papel do conselho, ele é muito mais importante, né? Aí eu posso dizer que ele é fundamental, né? Porque aí o síndico, né, além de exercer a sindicância, por ser um prestador de serviço, né, ele tem que ser cobrado como tal, né? Por isso que é importante, no caso dos síndicos profissionais, a gente ter um conselho, né, mais ativo, né? Exato, Jackson. Eu acho que essa questão do síndico, obviamente que quando vocês são todos moradores, né, então o corpo diretivo inteiro é formado por membros moradores, proprietários e moradores, né? A gente quer acreditar, né, que vai ser mais fácil ali, porque todo mundo tem uma propriedade ali, tem um interesse comum, né, que é o bem de todos. Não que o síndico profissional não tenha, tá? Eu acho que a pessoa do síndico profissional hoje tem sido muito execrada e muito, enfim, eles têm apanhado muito, porque ele também tem a responsabilidade dele, né, civil e criminal. Se a gente falar das obrigações legais, né, e o que eu costumo dizer sempre é o seguinte: você dentro de um condomínio, tá? Você tem 143 obrigações legais para cumprir durante o ano, tá? Essa é a parte mais fácil do síndico, tá? Porque isso está escrito, isso tem uma agenda, isso vai acontecer periodicamente. Então, essa é a parte mais fácil. Qual que é a parte mais difícil? É exatamente tratar dos conflitos que são gerados por quê? Por conta de vaidade, né? Por conta de falta de isenção, que esses são os problemas do dia a dia, né? Então, o síndico, ele tem, independentemente de ser profissional ou morador, tá? Ele tem a melhor das intenções lá em atuar. E, de novo, gente, quando a gente fala aqui, a gente está pensando aqui no que é razoável, no que é natural, dentro de uma linha aí, enfim, dentro de uma condição linear de administração de condomínio, tá? Os extremos, eles existem, tá? Então, existe conselho muito bom e síndico muito bom, existe conselho muito bom e síndico muito ruim, existe conselho muito ruim e síndico muito bom, tá? Então, esses extremos, eles existem, né? Quando a gente fala aqui da nossa experiência do dia a dia, é o que chega para a gente, tá? Na maioria das vezes, quando a gente tem problema, e aí eu volto a falar novamente nisso, né? Porque o conselho foi eleito, não foi eleito para ajudar, entendeu? As pessoas que se colocaram lá atrás, elas não se colocaram disponíveis para ajudar, elas se colocaram disponíveis para procurar o calcanhar de Aquiles do síndico, da gestão dele, para apontar, para sair jogando, para denegrir a imagem, entendeu? Isso é muito complicado, né? Porque, de novo, síndico, profissional ou não, responde civil e criminalmente da mesma forma, tá? As atribuições do síndico são exatamente as mesmas. No caso do profissional, a atuação do conselho é mais importante, por quê? Porque, além das obrigações legais que estão previstas ali, né, há uma
uma situação de contratação, né? Então, olha, você foi contratado para atuar como síndico profissional. Então, dentro desse contrato, ele vai ser fiscalizado como qualquer outro prestador de serviço, né? E aí sim cabe uma atuação maior do conselho, tá? Seja fiscal, seja consultivo. Nesse sentido, Exatamente. sim, Por isso tá? que a gente, exato, por isso que a gente coloca aqui, né, que o papel do conselho no caso dos síndicos, dos casos dos síndicos profissionais, né, ela, como a gente coloca aqui, ele tem fundamental importância, né? E realmente ele acaba tendo mais preponderância, né? Porque é muito comum nos contratos e nas próprias eleições, né? Você prevê uma certa autonomia administrativa para o conselho, né? Ou seja, o síndico profissional só pode fazer determinada contratação até determinado valor, né? E outras situações do dia a dia, né? Além de tudo aquilo que você acabou já de citar e que a gente também já falou, né? E principalmente também a gente identifica que muitos desses casos, né? Claro que os síndicos profissionais, né, tem todos os canais de atendimento, tem toda a disponibilidade, né, mas em muitos casos, né, no caso do síndico profissional, os conselheiros, né, eles são também o principal elo que tem, né, entre o morador, o síndico e até a própria administradora, né. Muitas vezes o conselho, no caso de síndicos profissionais, acabam também assumindo bastante essa função, né. Perfeito, Jackson. Perfeito. E aí, só para a gente falar aqui rapidinho, só aí a gente já vai direto para as dúvidas e vamos só direto para as perguntas lá. Inclusive, isso daqui vai responder uma das que estão lá dispostas no bate-papo, né? Que a gente já falou de maneira muito rápida aqui, né? Mas o que é importante a gente reforçar, né? Que o conselho, né? Ele não tem obrigação com relação às contas, né? A obrigação de prestar contas é do síndico. O conselho analisa e emite o parecer, podendo sugerir ou não a aprovação das contas, né? Mas a obrigação de prestar contas é sempre do síndico, o conselho não responde. E nem tem solidariedade, como uma das pessoas questionou, né? Lá no bate-papo, né? E, inclusive, né, a respeito desse assunto, né, da não solidariedade, né, do conselho com relação às contas do condomínio, né? Eu trouxe para a gente aqui, né, um trecho de um julgado de um recurso de apelação, né, que um conselho estava sendo interpelado com relação a irregularidades que foram encontradas, né, possíveis irregularidades que foram supostamente encontradas aí, né, numas contas de um determinado condomínio, né, em que aqui, ó, né, o Tribunal de Justiça deixa muito claro, né, quando ele dispõe aqui, ó, que quanto à fiscalização dos membros do conselho, ainda que com vistos mensais, não os erigem responsáveis perante os demais condôminos com relação às contas efetuadas, né? Quem deve, né, prestar contas seguramente é o síndico, o conselho não responde por isso, né? E é claro, né, que o conselho aqui, né, como está no segundo parágrafo, né, ele não está excluído de responsabilidade se ele tiver contribuído dolosamente ou de forma fraudulenta com relação àquilo que está sendo disposto ou apresentado, né? Então, assim, não há essa responsabilidade e solidariedade, tá bom?